Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, o versículo 31 ao 40. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do versículo 31 ao 40. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ouvida as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a tua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas do teu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e da do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Até aí, podeis assentar. Deus abençoe a leitura da tua palavra. Eu estava falando com o pastor ainda há pouco ali. Eu já tenho muito tempo que eu falei com Deus. Eu falei: Senhor, eu não quero pregar por pregar. Eu não quero usar da tua palavra por meramente chegar lá e falar. Mas eu quero que o Senhor sempre fala comigo, no meu coração, e me dê uma palavra para que fale o meu coração e fale com o coração daquele que está me ouvindo. Porque eu sei que Deus, ele tem uma palavra diretiva ao nosso coração. E Deus, alguns dias atrás, ele tem falado comigo algumas coisas interessantes a respeito dessa palavra. A gente sempre fala, que encontramos com os irmãos, encontramos com pessoas que dizem assim: eu estou passando por uma prova, eu estou vencendo um gigante de cada dia. E na verdade, todos os dias nós enfrentamos gigantes da nossa vida. Todos os dias nós passamos por algum gigante. Talvez o seu gigante seja maior que o meu, menor, não sei, mas enfrentamos gigantes na nossa vida, enfrentamos, e precisamos de vencê-los. Mas será se nós temos vencido nossos gigantes? Será que temos vencido essas guerras, esses gigantes da nossa vida? Essa é a pergunta que não quer calar em nosso coração. E eu fico imaginando dentro desse texto, eu gostaria assim de princípio, para que os irmãos pudessem entender aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Há uma pergunta que muitas das vezes nós fazemos dentro de nós: por que Saul não venceu o gigante filisteu? Por que Saul estava de frente? Alguém pode dizer assim: irmão, mas o Senhor já havia rejeitado. Amém. Mas por que ele não venceu com todas as suas armaduras? Por que ele não venceu? E alguns tempos atrás, tem muitas pessoas que dizem assim: Saul foi escolhido pelo homem, Davi foi escolhido por Deus. Eu já cheguei até a falar isso, confesso aos irmãos, mas não é verdade.
Se nós lermos o texto lá, começar no capítulo 9 de 1 Samuel, nós vamos entender que Saul, ele teve um chamado diretivo de Deus. Foi Deus quem chamou Saul. Saul estava procurando as jumentas do seu pai, um homem chamado Quis. Diz a palavra do Senhor que era uma família nobre, e ele estava procurando a jumenta dos seus pais com seu moço. E de repente eles tinham se andado bastante, estava bem distante de casa. E ele disse para o seu moço assim: olha, nós vamos voltar porque o meu pai já não está preocupado mais com a jumenta, mas está preocupado com a gente, então a gente vai voltar. E o moço de Saul disse assim: olha, eu conheço um vidente, porque naquela época os profetas, eles costumavam chamar de vidente. Ele disse: olha, eu conheço um vidente aqui, que ele vai falar tudo o que a gente precisa saber, e quem sabe ele vai dizer aonde está a jumenta do seu pai. E ele falou assim: olha, mas acabou nossa provisão, eu não tenho mais nada. E o moço disse assim: olha, eu tenho algumas moedas de prata, e vamos até lá. E para a surpresa de Saul, quando ele chega lá no profeta Samuel, Deus já havia falado ao coração do profeta Samuel. Deus já tinha um chamado para a vida de Saul. E o texto vai dizer lá no capítulo 9, depois você pode ler, que houve todo um ritual, um momento que o profeta estava aguardando. Existia mais 30 pessoas ali, mas ele estava aguardando esse momento, porque Deus já tinha colocado no coração. Porque na verdade, o povo queria um rei. Na verdade, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala assim: foi escolhido pelo homem. Não, o povo queria um rei, porque eles viam outras nações, ele queria um rei. E Deus concedeu o rei. Disse que Saul era um homem formoso, um homem que ele, dentre os israelitas, diz que ele se destacava, era um homem formoso, diz a palavra, e ele era um homem bem destacado. Ele agora está ali, e não sabia que existia realmente um chamado. Foi para surpresa dele. Existia um chamado de Deus para que ele fosse colocado como capitão daquele povo que necessitava agora de uma direção, de alguém para governar. E o texto vai dizer que o profeta chega para ele e diz assim: olha, quando despede, diz assim: olha, você vai encontrar em tal lugar, você vai encontrar um grupo de pessoas que vai estar trazendo alguns odres de vinho, vai estar trazendo alguns pães, e ele vai te prover de pães, ele vai te dar pão. Você vai encontrar alguns profetas, e eles estão profetizando, e você vai profetizar com eles, e sua vida será mudada. E é exatamente isso que aconteceu. Quando ele chega em um determinado lugar, ali havia provisão, Deus proveu o pão, ele profetizou, e as pessoas diziam: esse não é o filho de Quis? Ele está profetizando. Ele profetizou, ele estava ali. Diz a palavra do Senhor que Deus mudou o coração de Saul naquele momento. Ele foi mudado para um outro homem. E a história, se você começar lendo, Saul começou muito bem, enquanto ele ouvia a voz de Deus, obedecia a voz de Deus. E ele estava vencendo as guerras, vencendo as batalhas, enquanto ele ouvia a voz do Senhor. Mas chega um determinado momento que ele vai precisar de guerrear. Deus dá alguma direção através do profeta Samuel, e diz: olha, você vai ter que lutar, você vai ter que destruir totalmente esse seu inimigo. Mas diz o texto da palavra do Senhor que ele não ouve atentamente aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Ele ali traz um rei chamado Agag. Ele traz aquele rei, ele traz alguns gados, ele traz algumas ovelhas, onde que Deus havia mandado que ele exterminasse de tudo. Ele traz, e de repente Deus fala o coração do profeta Samuel. Eu estou adiantando para os irmãos poderem entender. O profeta Samuel chega lá e fala: o que aconteceu com o seu coração? Ele diz: não, eu fiz tudo que Deus mandou. E ele ouve, ele disse: mas que mugido de boi é esse? Que gados são esses? Que ovelhas são essas? Ele diz assim: olha, o povo, nós trouxemos para oferecer holocausto ao Senhor, e perdoamos o rei, trouxemos o rei. E o profeta diz: olha, o Senhor já tem te rejeitado, porque você deixou de ouvir a voz de Deus. Você deixou de ouvir a voz do Senhor. E aí aquele texto que a gente gosta muito, está escrito lá, que diz, o profeta diz assim: olha, porventura, não é melhor obedecer do que sacrificar? Porventura Deus se agrada tanto de holocausto, de gordura? Não seria melhor você obedecer do que sacrificar? E é exatamente isso que o Senhor colocou no meu coração. Às vezes nós não podemos brincar com nossos gigantes, precisamos matar os gigantes.
O texto que nós lemos diz que Davi, ele foi levar ali uma merendinha para os seus irmãos que estavam ali na guerra, e quando ele chega ali, ele ouve a afronta do gigante, e ele diz: quem é esse incircunciso? Incircunciso é alguém que não era circuncidado, não tinha pacto com Deus. A circuncisão era alguém que tinha um pacto com Deus, era um pacto que alguém realmente era filho de Deus, era nascido de Deus. E ele diz: quem é esse incircunciso? Quem é esse que não tem pacto nenhum com Deus para afrontar o exército do Deus vivo? Mas o que eu quero que você entenda nessa noite, o que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, é que nós não podemos brincar com os gigantes da nossa vida, e nós não podemos apedrejá-lo somente, porque diz o texto que Davi pega algumas pedras, mas ele derruba o gigante com as pedras, mas diz que ele vai, pega a espada do gigante e corta a cabeça do gigante. E o que Deus colocou no meu coração é exatamente isso: precisamos de matar os gigantes da nossa vida, se quisermos vencer as nossas guerras. Nós precisamos de matar alguns gigantes, nós precisamos não só de apedrejá-lo, nós precisamos mudar a nossa tática de guerra muitas das vezes. E a armadura que Saul queria colocar em Davi, ela não dava para Davi. Afinal de contas, se a armadura fosse tão boa assim, Saul tinha vencido o gigante. Eu quero dizer para você nessa noite que as armaduras de muitas pessoas não vai servir para você. As armaduras de Saul não servem para você. As armaduras que Deus tem para mim e para você são maiores, porque as armaduras que Deus tem para mim e para você não é para lutar com as armas carnais, mas as armas espirituais. O Senhor tem guerra para que nós possamos vencer essas guerras. Precisamos de matar alguns gigantes da nossa vida. Precisamos vencer alguns gigantes. E muitas das vezes, as guerras, nós temos perdido muitas das guerras, porque nós estamos brincando com o gigante que tem se levantado. Saul, ele poupou o rei de Amaleque, o rei Agag. Trouxe bois, trouxe ovelhas. E aquilo ali, foi exatamente ali, que foi a queda dele. Porque nós poderíamos dizer: por que ele não venceu o gigante Golias? Mas ele precisava de vencer lá atrás um gigante, que era o rei de Amaleque. Aquele ali era o gigante que ele precisava vencer. As guerras que nós perdemos, porque nós temos trazido muitos gigantes para dentro do nosso relacionamento, para dentro da nossa vida. O profeta Samuel, ele pega a espada, ele extermina com o rei Agag, porque era aquilo que ele precisava fazer. Ele precisava de exterminar, fazer aquilo que Deus tinha mandado. Ele precisava tirar aquilo, a afronta diante do povo. Mas Davi olha com os olhares, ele diz assim: quem é esse incircunciso? Quem é esse que não tem pacto nenhum com Deus para afrontar o exército de Deus vivo? Nós precisamos entender aquilo que vem de Deus, aquilo que não vem de Deus. Uma das coisas que nós precisamos de pedir nesse tempo é discernimento a Deus. Às vezes nós pedimos tantos dons a Deus, mas uma das coisas que nós precisamos é discernimento para entender aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus, para vencer as nossas guerras nesse dia de hoje. As guerras que têm surgido, os gigantes que têm surgido diante de nós. Interessante que quando ele coloca aquelas armaduras, Davi diz assim: olha, eu não consigo andar com isso. Eu não consigo. Mas Davi, ele lembra de uma coisa que ele fazia lá atrás, tomando conta das ovelhas do pai. Ele estava lá no pasto, ele começa a lembrar dos seus momentos. Porque às vezes nós desprezamos as coisas pequenas. Mas o nosso Deus, o pastor já falou esses dias aqui, o nosso Deus é um Deus grande, mas às vezes trabalha com coisas pequenas. Ele nos surpreende trabalhando com coisas pequenas em nossa vida, e nós desprezamos as pequenas coisas. Mas Davi não, Davi falou: olha, eu tomava conta das ovelhas do meu pai, e um dia veio um urso, e eu lutei com ele. Olha, eu lutei, o meu primeiro gigante lá foi o urso, foi o leão, e eu matei por causa das ovelhas do meu pai. E o mais interessante é que muitas das vezes as pessoas que estão ao nosso redor, o inimigo usa pessoas para dizer, para nos afrontar. Porque quando Davi chega ali, a primeira coisa que o irmão dele pergunta, ele diz: com quem você largou aquelas pequenas ovelhas? Como se ele estivesse tão preocupado com as ovelhas do pai. Mas Davi era aquele menino que ele se preocupava com as pequenas coisas. E agora ele está ali diante daquele gigante. E ele venceu porque um dia ele não desprezou as coisas pequenas. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite: não despreze as pequenas coisas, porque é isso que Deus vai fazer você vencer as grandes batalhas, grandes guerras da sua vida. Nós precisamos entender isso. Precisamos de entender que aquilo que Deus quer fazer na nossa vida é maior sim
mas Ele vai usar as coisas pequenas. Eu fico imaginando que as nossas guerras, muitas das vezes, que nós temos, e cada um tem as suas, né? Como eu já falei aqui, eu fico imaginando Noé. Deus usa um homem que diz a Bíblia que andou com Deus para construir uma arca gigante. E ele só construiu aquela arca porque o arquiteto era o Senhor Deus e deu toda a direção para ele. Um projeto grande demais. E Noé salvou ali, conseguiu salvar toda a sua família. Que você sabe que alguém pode dizer assim: poxa, mas só foi a família? Sabe que foi um grande projeto, porque ele conseguiu inserir a família dentro daquela arca. Ele conseguiu inserir. O grande gigante dele talvez seria esse, mas ele conseguiu inserir. Mas uma coisa que me chama muita atenção, que Noé, apesar de ser um homem que diz a Bíblia que um homem que andou com Deus, um homem que obedeceu a Deus, um homem que designou um projeto que Deus havia colocado no seu coração, fez florescer. Mas quando a arca ela pousa no Monte Ararat, que a sua família sai, diz a palavra do Senhor que Noé, ele planta uma vinha, e ele se embriaga com aquele vinho, e diz o texto que ele fica nu. De repente chega o seu filho Cã, e vê naquela situação, chama os seus irmãos vêm com a capa por detrás, tapa ali, aquela nudez, aquela vergonha, mas de repente acontece uma coisa, porque diz a Bíblia que Deus havia colocado um arco-íris. Você sabe esse arco-íris quando chove, você olha aí? Deus colocou aquele arco-íris como uma aliança, dizendo assim: nunca mais eu vou destruir a terra com água. Deus havia limpado, Deus havia tirado o opróbrio, Deus havia tirado o pecado, mas agora, por uma falta de vigilância, o gigante de Noé foi a embriaguez, porque diz a Bíblia que Noé, ele amaldiçoa a descendência de Cã, ele amaldiçoa os seus netos, ele amaldiçoa Canaã. Ele disse: maldito será o seu filho, a sua descendência. E mais uma vez o pecado ele entra, porque o ser humano, ele é insuficiente para vencer o seu gigante. O ser humano, com a sua sabedoria, com os seus projetos, ele é insuficiente para vencer o seu gigante. Nós precisamos da força, do poder de Deus, da graça de Deus. Davi entendia isso, que ele precisava de Deus, ele precisava do Senhor. Ele disse assim: olha, essa armadura aí, eu não vou conseguir vencer com essas armaduras, mas eu já sei como eu vou fazer. Ele foi lá no rio, pegou as pedras, e ele foi em nome do Senhor dos Exércitos, e disse: olha, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Nós precisamos lutar nossas guerras em nome dEle. Aquilo que temos, aquilo que somos, provém dEle. Só Ele pode lutar nossas guerras. Nós só vencemos as nossas guerras por causa dEle, por causa do nome dEle, por causa do poder dEle. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. É Ele que pode sobre a nossa vida. Uma certa feita, Deus chamou Pedro. Pedro estava pescando, e o Senhor entrou dentro do barco de Pedro. Aquela noite ele não tinha apanhado nada. O Senhor entra no barco de Pedro, o Senhor prega a palavra. Daqui a pouco o Senhor diz assim: olha, afasta o barco para mais profundo. E Pedro fala: Senhor, mas nós temos pescado a noite toda. Eu sou pescador, eu sei o que eu estou fazendo, isso não é hora de pescar. Mas ele falou: sob a tua palavra lançarei a rede. E você já conhece a história. O barco veio cheio de peixe, mas um dia, lá no capítulo 21, versículo 3 do Evangelho de João, Jesus havia passado pela cruz, havia morrido. Jesus falou: Pedro, um dia você vai me negar, Pedro, antes que o galo canta, você vai me negar 3 vezes, Pedro. E Pedro, naquele momento, ele falou: Senhor, eu estou pronto, Senhor, eu estou pronto até a padecer contigo, eu estou pronto. O Senhor falou: Pedro, ainda essa noite, Satanás quis fazer com você igual se faz com trigo na peneira, mas eu roguei ao Pai que a sua fé não desfalecesse. Mas Pedro achava que estava pronto: eu estou pronto para vencer esse gigante, eu estou pronto. Mas o Senhor falou: Pedro, você não está. E naquela noite da morte de Jesus, ele negou Jesus, ele negou. Alguém disse assim: você é um deles. Não sou. Olha, você se parece com ele. Não sou. E diz a Bíblia que ele foi ainda se aquecer no fogo dos algozes, foi aquecer no fogo do inimigo. Ele está lá, quando de repente o galo canta, ele lembra do que Jesus tenha falado. E no capítulo 21, versículo 3 do Evangelho de João, diz a Bíblia que Pedro diz assim: eu vou pescar, ou seja, eu vou fazer aquilo que eu sempre fiz, eu vou pescar. E os outros discípulos: nós vamos contigo também.
E naquela noite, o Senhor, sabe aquela coisa do perito, né, que vai, como é que fala? Vai reedificar ali a cena do crime, né? Parece que o Senhor, Ele restaura a cena toda a cena. Naquela noite, diz o texto que Pedro e os discípulos pescam a noite toda, não pega nada. Jesus chega ressurreto na praia e diz assim: vocês têm alguma coisa de comer? Alguém diz assim: Pedro, é o Senhor. E Pedro está sem o seu roupão, ele coloca a roupa e vem, e o Senhor diz para Pedro, ele grita assim: olha, Pedro, olha, afasta o barco para mais profundo e lança a rede. O texto vai dizer que vem cheio de 153 grandes peixes. O que Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, você sem mim, você não vai vencer esse gigante, porque esse gigante está dentro de você. Tem gigante que nós precisamos vencer, que está dentro de nós. O nosso achismo, aquilo que nós achamos que podemos, que temos o poder. Pedro agora, nem aquilo que ele sabia fazer, que era pescar, ele era pescador, ele era empresário de pesca, mas ele sem Jesus, ele não podia. Jesus ensinou para ele que ele não podia mais, ele precisava. Para vencermos o gigante, nós precisamos da graça e do poder de Deus, precisamos de vencer o gigante da nossa vida, precisamos não só vencer ele, mas matar esse gigante. Não é só derrubar o gigante, mas é passar realmente, e você sabe o que eu estou falando. Tem gigante que nós precisamos de tirar da nossa vida, matar, tirar da nossa família, tirar todo esse gigante, tudo aquilo que tem nos afrontado, e às vezes, como eu já falei aqui, está dentro de nós, nas nossas atitudes, naquilo que está dentro do nosso coração. Nós precisamos mudar e falar: Deus, eu preciso matar isso dentro de mim. Sabe, Davi no Salmo 51, ele fala uma coisa interessante, lá no versículo 17, ele diz assim: olha, sacrifício que agrada a Deus é um coração quebrantado, um espírito quebrantado, um coração contrito, esse Deus não despreza. Coração quebrantado, um espírito quebrantado, um coração contrito, esse Deus não despreza. Esse Deus não despreza. Foi esse coração que Deus já não encontrava mais em Saul. Esse coração quebrantado e contrito já não encontrava mais em Saul. Saul pensava que as guerras seriam vencidas com as suas armaduras de guerras, mas as guerras seriam vencidas com o poder do nome do Senhor Jesus. Quem sabe você entrou aqui nessa noite, você tem lutado as suas guerras de todas as formas, você tem enfrentado, quem sabe como Pedro, você tem enfrentado as suas guerras, você tem enfrentado aquilo que está no seu coração, mas você precisa hoje de entender que é com o Senhor que você vai vencer essa guerra, é com o Senhor, é buscando o Senhor. Esse gigante, ele só vai cair o dia que você colocar diante do Senhor. As suas guerras, as suas armaduras não vão vencer esse gigante, as suas armaduras não vencerão o seu gigante, mas as armaduras de Deus, essa pode vencer o gigante. A palavra do Senhor diz em Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim, Paulo nos adverte dizendo assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É Paulo que está falando isso lá em Colossenses: fazei morrer. Nós precisamos fazer morrer, e isso é dentro de nós, é dentro de cada coração. Nós precisamos fazer morrer. Esse é o gigante que nós enfrentamos todo dia dentro de nós. Fazemos morrer para que vençamos as nossas guerras. Às vezes tem coisa que a oração, todas as coisas, a oração ela vai vencer sim, mas quando nós chegarmos com o nosso coração compungido. Davi sabia disso. Davi também um dia errou muito feio, mas ele sabia que se ele chegasse com o coração diante do Senhor, quebrantado e contrito, ele poderia alcançar o favor do rei. Hoje pela manhã na escola dominical nós falamos aqui sobre Esther, ouvimos aqui sobre Esther. Nós ouvimos que Esther, ela alcançou o favor do rei, e o pastor falou aqui a respeito de que ninguém poderia entrar na sala do trono assim de qualquer maneira, tinha que ser solicitado, mas ela entrou, e o rei apontou o cedro, né, e ela alcançou o favor do rei. Sabe, para nós alcançarmos o favor do rei, nós precisamos ter esse coração quebrantado, contrito diante de Deus, para alcançarmos o favor do rei, para vencermos o gigante. O gigante, ele não será vencido com as nossas armaduras.
o gigante do pecado, o gigante que enfrentamos o dia a dia, quantas lutas, quantas batalhas que enfrentamos, precisamos da ação de Deus. E dizermos como Davi, esse incircunciso, ele não pode afrontar o exército do Deus vivo. Nós somos um grande exército, precisamos vencer as nossas guerras, mas no nome dEle, é no nome dEle que vencemos essas guerras. Eu fico imaginando os projetos que Deus fez através da vida de Saul, porque Saul, diz a Bíblia que ele profetizou, Deus ele tinha um plano, ele tinha um projeto na vida de Saul, mas isso se cumpriu com o rei Davi, um homem do campo, um homem que estava lá no campo, porque na verdade, Deus ele não vê como vê o homem muitas das vezes ele vê o grande, ele quer ver as coisas grandes, mas Deus ele pega o pequeno e transforma em grande, porque ele é Deus, ele é Senhor, ele pega aquilo que é pequeno. Ele pegou o Davi lá no campo, atrás das malhadas, mas ele um dia ele também disse para Davi, Davi, lembra de onde você saiu, lembra que você saiu de trás das malhadas, porque um dia o próprio Davi, que nós estamos falando, que venceu esse gigante, ele deixou de ir para uma guerra, e ele ficou no palácio, o lugar do rei, era lá junto na guerra, ele ficou no palácio, e ele teve um gigante, que para ele poderia ser muito pequeno, mas foi o gigante dele, foi Betseba, você conhece a história, porque ele deixou de ir para a guerra. Muitas pessoas dizem, meu irmão, eu estou vivendo uma guerra tremenda. Lute a sua guerra, é lutando a sua guerra que você vai vencer o gigante. Se você parar de guerrear, você vai perder. Você precisa guerrear as suas guerras, guerrear esse gigante que está na sua vida. Quem sabe o gigante você não tem alcançado os objetivos, você tem lutado com armaduras que não são espirituais. As armas de Deus, da nossa milícia, não são carnais, mas diz a Bíblia que são espirituais em Deus, para que possamos vencer as nossas guerras, vencer as nossas batalhas. Nós precisamos disso, nós precisamos. Diz o texto que nós lemos que Davi, ele quando chega e olha, ele diz assim, olha, não desanima o povo. Ele disse para Saul, não desanima o povo. O povo já estava esmorecido, era 40 dias, irmãos. 40 dias o gigante afrontando. Eu não sei quanto tempo você tem lutado com o gigante da sua vida, mas era 40 dias. E Davi diz uma coisa para Saul, diz assim, olha, não desmoreça o coração do povo. Teu servo vai lutar. Teu servo vai lutar contra esse incircunciso. Vou pelejar em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe, quem sabe você entrou aqui nessa noite com as suas guerras. Eu quero dizer para você, você está no lugar certo. Você já venceu a primeira guerra de estar aqui nessa noite. Você já venceu essa primeira guerra, você está aqui nessa noite, diante de um Deus Todo-Poderoso, que Ele pode hoje fazer você vencer esse gigante, mas você precisa de tomar a atitude, porque sabe, às vezes, irmãos, a nossa paralisia, de ficar olhando para o gigante, isso não vai adiantar. Era 40 dias, um exército, passando vergonha, e o gigante dizendo, olha, não tem homem não, não tem ninguém para lutar comigo e não, olha, se eu vencer, olha, se vocês vencerem, a gente vai servir vocês, e afrontando. Mas sabe, nós precisamos dar um basta nisso, mas com o poder da oração, o poder de Deus, falar, Senhor, vence esse gigante hoje, Senhor, vai vencendo esse gigante hoje da minha vida. Eu não sei se o seu gigante é um filho nas drogas, eu não sei se o seu gigante é o seu marido que ainda está no alcoolismo, eu não sei qual é o seu gigante, eu não sei, eu posso aqui conjecturar vários gigantes da sua vida, mas eu quero dizer para você, quem sabe você tem lutado com armas carnais, mas a sua guerra, a Bíblia diz que a nossa milícia não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra dominador. Lá em Efésios fala a respeito de dominador, né? A gente sempre fala aqui para o Ministério de Intercessão, existe algo espiritual que domina sobre cidade, domina sobre lugares, e a gente precisa guerrear, lutar com as armas espirituais, destronar isso. Tem pessoas que têm vivido isso, tem que destronar isso da vida, destronar isso da nossa casa, destronar muitas das vezes esse gigante que tem afrontado, que tem muitas das vezes colocado o seu trono dentro de lares, dentro de casa, mas nós precisamos de lutar com as nossas armas espirituais. Sabe, o Senhor Jesus, Ele já venceu na cruz do Calvário, Ele já venceu por nós, Ele venceu por mim, Ele venceu por você,
Ele venceu naquela cruz, para que possamos ter vida e vida em abundância. Ele venceu o maior gigante da nossa vida. Ele venceu a morte, por amor a todos nós. Ele venceu a morte. O nosso maior gigante era a morte. Morte eterna. Mas ele venceu. Ele diz a Bíblia que ele morreu a nossa morte, para vivermos a sua vida. E nós hoje podemos ter vida e vida em abundância. Saul não entendeu isso. Ele não entendeu os propósitos e os desígnios de Deus. Por isso Deus levanta esse menino chamado Davi, para lutar contra esse gigante. Eu não sei quem sabe Deus colocou aqui nessa noite, para falar para você nessa noite. Existe gigante que nós precisamos de vencer na nossa vida. Saul, ele não matou o gigante dele. O rei Agag era o gigante. Ele precisava de matar. Ele precisava de exterminar aquilo que trazia pecado, aquilo que trazia afronta. Ele precisava de exterminar. Ele precisava de acabar com isso. Mas ele não fez. Ao contrário do que Davi fez com o gigante Golias. Ele exterminou. E diz o texto, você vai ler o texto, vai dizer que os filisteus saíram em retirada, bateram em retirada, porque o gigante foi morto. Quem sabe nessa noite, o seu gigante nessa noite, ele vai cair por terra, e o seu inimigo vai bater em retirada hoje, em nome do Senhor Jesus. Mas você precisa tomar uma atitude, você precisa se levantar, você precisa se colocar diante do Senhor. Não adianta, porque às vezes nós lutamos tanto, como Pedro, né, disse, eu vou pescar. Eu vou fazer o que eu sei fazer. Eu vou pescar. Talvez você tenha lutado a sua vida. Eu vou fazer o que eu sei fazer. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Sabe, sem Jesus não dá. Sem o poder de Deus na nossa vida não dá. Sem o poder do Senhor nós não vamos chegar a lugar nenhum, não vamos conseguir. Nós precisamos de vencer esse gigante. Eu não sei o gigante que você tem enfrentado na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas eu quero dizer para você nessa noite, esse gigante ele pode sair hoje da sua vida hoje, mas precisa ser cortado, precisa ser dissipado. Não podemos ter gigante de estimação, né? Não podemos ter um Agag lá escondidinho lá, né? Não podemos ter alguma coisa dizendo assim, mas isso aí é para oferecer sacrifício de holocausto a Deus. O profeta diz assim, olha, Deus não se agrada de sacrifício. Obedecer não é melhor do que sacrificar? Uma coisa Davi aprendeu no Salmo 51, que ele diz assim, olha, Deus se agradaria tanto de holocausto, de sacrifício? Se Deus se agradasse tanto, eu daria. E Davi podia dar mesmo. Tinha muitos holocaustos para oferecer. Mas Deus sabia que esse holocausto, ele não agradaria o coração de Deus. Mas o que agrada o coração de Deus é quando nós buscamos Ele de todo o nosso coração. Eu não sei você que entrou aqui nessa noite, quem sabe você tem buscado tantos lugares, tem buscado tanta coisa na sua vida, mas eu quero dizer nessa noite para você, você tem hoje, nessa noite aqui, que pode vencer esse gigante da sua vida, da sua casa, e você pode levar ele para a sua casa nessa noite, que é o Senhor Jesus. Ele está aqui nessa noite, na pessoa do Espírito Santo, e Ele pode derrubar o gigante que você tem enfrentado, Ele pode derrubar o gigante que está lá na sua casa. Quantas pessoas têm enfrentado esse gigante? Quantas pessoas? Esses dias eu presenciei um sepultamento de uma pessoa, um jovem ainda, e a pessoa estava dizendo que a pessoa lutou tanto por aquele jovem, e infelizmente ela perdeu a batalha para as drogas. Esse era o gigante que ele precisava de matar na sua vida, mas ele não conseguiu, porque sozinho ele não iria conseguir. E eu costumo dizer que no cemitério existe ali um tesouro enterrado, tesouro de sonhos de pessoas, de projetos de pessoas que não foram realizados. Deus, Ele tem um projeto na vida de cada um. O projeto que Deus tinha na vida de Saul, para vencer o gigante e as batalhas, não foi realizado pela vida de Saul. Graças a Deus, Deus levantou Davi, o menino segundo o coração de Deus, que venceu aquele gigante. Mas e você?
Você tem vencido o seu gigante? Os projetos que Deus tem para a sua vida, esse gigante que tem afrontado, você tem conseguido vencer ele? Ou ele está sempre apontando e dizendo: tem alguém para me vencer? Você tem poder para me vencer? O maior gigante da nossa vida chama-se pecado, e todos nós temos ele, e precisamos de vencer, não por nós, mas existe um que venceu por nós. Existe um que subiu no madeiro e deu a sua vida para vencer esse maior gigante da nossa vida, que é o pecado. O pecado que nos leva a uma morte eterna. Mas ele está aqui nessa noite, na pessoa do Espírito Santo, dizendo para você assim, ó: você hoje pode vencer esse gigante da sua vida. Você pode vencer as guerras da sua casa, se você hoje abraçar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe, nós merecíamos a morte, mas ele morreu a nossa morte, para nos salvar, para vencermos esse gigante. Eu gostaria que nós nos colocássemos de pé agora, por favor, em nome de Jesus. Eu não sei se você tem alcançado nessa noite aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Sabe, os sonhos de Deus, os projetos de Deus para a sua vida, ele pode ser alcançado sim, não pelo seu mérito, não pelo meu mérito, mas pelo poder do nome de Jesus. Ele alcançou a vitória, ele alcançou aquilo que nenhum de nós poderíamos alcançar. Ele alcançou para a nossa vida aquilo que nenhum de nós poderíamos fazer. Ele fez, ele pagou um alto preço por mim e por você, para vencermos o gigante. Mas muitas das vezes nós temos deixado de lado. Nós temos deixado que esse gigante, ele tem vencido, ele tem tomado terreno, ele tem ganhado terreno em nossa vida. Mas hoje você pode dar um basta nisso. Hoje você pode dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero hoje vencer o gigante. Eu não sei qual é o gigante que tem te afrontado, mas você pode vencer hoje, no nome do Senhor Jesus. Ele está aqui nessa noite. Quem sabe você entrou aqui nessa noite para ouvir algo da parte de Deus. Deus está falando para você: eu estou aqui para vencer o seu gigante hoje. Eu estou aqui para te dar a vitória. Aliás, eu já venci esse gigante. Eu estou aqui para que você se posicione. Sabe, Deus só precisava de alguém que se posicionasse como Davi. Hoje Deus está falando: eu preciso de alguém que se posicione hoje aqui, para que esse gigante seja exterminado da sua vida de uma vez por todas nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor.